Eu tenho deixado os livros que eu já li nesse carrinho aqui, que tá uma bagunça. Uma bagunça sem fim, mas eu vou separá-los pra gente discutir hoje. Beleza, os físicos já estão aqui separados. E os de e-book eu deixei lá no hospital. Mas eu não vou gravar esse vídeo aqui em casa, não. Eu vou gravar lá no hospital. Bom dia! Estamos num cenário novo. Eu tô aqui de plantão na quimio e como tá tranquilo, eu resolvi gravar logo o vídeo dos livros lidos em junho. Então pode ser que no meio do nada eu pare aqui para atender o paciente correndo, tá? Então não se assustem. Terminei de ler 9 livros desse mês. Tiveram favoritados. Eu li 3, posso dizer que 4 clássicos, porque 2, na verdade, era o mesmo livro, só que uma versão censurada e não censurada. Então foram 4 clássicos, 2 não ficção, 2, e 3 contemporâneos, poderia dizer assim. Quem acompanhou meu vlog esses dias sabe o quanto que eu me apaixonei por esse livro. A gente vai acompanhar aqui o Don Quixote e o Sancho Panza, seu eterno parceiro. É um livro muito de comédia, do Cervantes. Como eu já falei, eu não acho que seja um livro para você ler de fôlego, sentar e ler, porque são várias histórias. Tem um tomo 1 e tomo 2. Eu tô lendo esse livro, gente, desde 2020, então ele me acompanhou por diversas situações. E é um livro muito sobre amizade também, e muito se questiona, né? Porque assim, a história, para quem não conhece a história, é a história de um homem que se encanta, se apaixona muito pelos livros de cavalaria e resolve que ele vai ser um cavaleiro andante e que ele vai sair pelo mundo aí defendendo as donzelas, procurando virtudes, protegendo as pessoas, mas ele é um homem comum. Então ele monta no seu cavalo, cria uma armadura e aí vive várias aventuras com seu parceiro Sancho Panza. E o Sancho acompanha ele na perspectiva de que ele vai herdar uma ilha para ser governador, que ele vai ganhar muito dinheiro e tal, e assim segue essa aventura linda, muito linda. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto desse livro. Leia devagar, leia sem pressa. Ele me acompanha por momentos terríveis e maravilhosos da minha vida. Então eu terminei ele me despedindo com muita dor, com muita saudade desses dois personagens. O discurso final do Don Quixote a seu amigo Sancho Panza sobre companheirismo é fenomenal. Muito se questiona se o Don Quixote realmente enlouqueceu, né? Poxa, eu acho o Don Quixote extremamente lúcido dentro da sua loucura. Porque imagine você, uma pessoa que já viveu muito, uma pessoa que tá chegando ao fim de sua vida, e você descobre que você não fez muita coisa do que você queria, você não tem muitas histórias para contar. E aí você se envolve, se entrega nos livros e resolve que quer viver aquela vida ali. E vai em busca do seu sonho, na loucura que seja. Então eu acho que é uma loucura muito lúcida. Cortei aqui agora porque sai o resultado do exame de Lucas, que ele tá com infecção no catéter. Enfim, acho que eu terminei de falar sobre esse livro. E o próximo clássico favoritado. Quero subir lá, vou gravar logo pra subir lá. O Retrato de Dorian Gray. Vamos lá, vou falar sobre esse livro, 5 estrelas favoritado, do Oscar Wilde. Primeiro que esse livro, eu tenho aqui a versão censurada e a versão não censurada. Vai ter muito som ambiente, tá, gente? Esse livro foi usado em um julgamento de Oscar Wilde, em que um pai estava processando ele por levar o filho para o mau caminho, digamos assim. E na época, o homossexualismo era crime lá, né? Até 1957 ou 56, se eu não me engano, na Inglaterra, o homossexualismo era crime, né? Então é surreal demais isso. A gente acompanha 3 amigos que parecem muito mais com amigo. A relação de amor de alguns deles bem mais do que simplesmente um amor de amizade, né? Realmente tá mascarado aqui que eles têm alguma paixão.
Na verdade, como eu comentei até na resenha que eu fiz, o Basil, que era o pintor, pintou o retrato do Dorian Gray. O Basil era apaixonado pelo Dorian. O Henry, amigo do Basil, a quem o Basil apresenta o Dorian, era apaixonado por si mesmo. Um homem extremamente... Como que viajava, gente? Ele tinha uma vida que eu, na minha visão, considerei medíocre, e ele ficava viajando em palavras, querendo dizer isso e aquilo, sobre uma vida que ele não queria viver. E aí ele enche o Dorian, que é um menino jovem, novo, ele é um copo vazio, ele enche esse copo vazio de veneno, teoricamente, né, com suas mensagens, falando de curta vida, prazer, tipo, o hedonismo puro, assim. Então esse menino aprende a amar só a si mesmo. E ele resolve viver uma vida de prazer, em todos os sentidos, sem se importar com a ética, com a moral, sem se importar com ninguém, passando por cima de vida se assim for necessário. E ele resolve não absorver a culpa de nada que ele faz. Ele joga toda a culpa pro retrato. Algumas pessoas falam que ele fez um pacto demoníaco e que tem realismo mágico. Eu não sei, eu não sou estudiosa da obra de Oscar Wilde, mas eu não consegui ver realismo mágico. Na verdade, eu consegui ver realismo puro. Até porque essa época dele não era época muito realismo mágico, né? Realismo mágico é mais lá do século XX. Aqui estávamos no século XIX, final do século XIX, é mais lá pro meio do século XX, é muito da literatura da América Latina, né? Isabel Allende, Gabriel Garcia Marques, João Baldo Ribeiro, são mais essas pessoas que tinham essa questão do realismo mágico. Pra mim, realmente, porque o Dorian, a partir do momento que ele começa a jogar a culpa no retrato, ele resolve fazer um pacto, teoricamente um pacto com o retrato, que seria transfigurado em um pacto com o demônio, assim algumas pessoas dizem. E ele resolve que o retrato vai envelhecer e ganhar a culpa por ele, e ele vai ser eternamente jovem. Mas eu vi isso como, na verdade, uma dissociação de imagem, né? Por exemplo, quando uma pessoa que tem um transtorno dissociativo corporal, que não consegue se enxergar magro, por exemplo, se vê no espelho e nunca se vê como magro, isso gera essa dissociação de imagem, né? Então, para mim, o Dorian, quando olhava para o retrato, ele jogava ali aquela culpa e ele tinha essa dissociação de imagem, de ver ele no retrato se transformando, se transfigurando, ficando com a boca de malvado, ficando velho. E tem uma hora que o Basil, depois de muito tempo, o retrato que ficou escondido no sótão, com levada mofo e tudo, vê o retrato e ele dá a entender ao leitor que ele tá vendo que o retrato realmente se transfigurou. Mas eu acho que ele se transfigurou no fato de que envelheceu e ele viu aquele envelhecimento, né? E o Dorian realmente era muito bonito, ele chamava muita atenção de todo mundo, ele era rico, então assim, ele atraía toda essa frivolidade do hedonismo puro, né? Do prazer por prazer, prazer por prazer. Eu achei sensacional, as reflexões que eu fiz lendo esse livro foram muito boas, e o fato dele ter sido um livro perigoso, considerado um livro perigoso assim pra época, né, ler isso é muito interessante no dia de hoje, e a gente se choca assim, né, porque e que bom que as coisas têm evoluído. No livro, o Henry dá de presente pro Dorian um livro, e ele fala que esse livro envenenou ele. Por isso que eu falo do copo vazio que recebeu veneno. E é até um livro de páginas, um livro amarelo, que eram os livros proibidos da época, enfim. Esse livro é esse livro aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Quer dizer, supõe-se que seja esse livro, ninguém sabe realmente, né? Ninguém chegou pro Oscar, Wilde, é esse livro mesmo. O Oscar disse que o livro não existe, mas supõe-se que é esse livro aqui. E um dia eu vou ler ele, porque eu tenho ele em casa e eu achei, assim, extremamente interessante, fiquei curiosa. Deixa eu adiantar que eu preciso ir lá ver o Lucas. Então vamos para mais um clássico. Esse eu tô na dúvida se eu vou dar 4,5 e 5 ainda. Eu não sei, eu tô com vontade de dar 4,5 pela edição. Eu tô muito triste com os clássicos da Penguin, porque eles não têm orelha. E aí amassou. Aí eu fiquei triste, poxa, porque o livro merecia ganhar 5, mas acho que eu vou dar 4,5 por causa disso. Aqui a gente vai acompanhar um outro crime de antigamente, o adultério, aqui nessa cidade, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Esse é considerado um dos primeiros clássicos dos Estados Unidos, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. O adultério nessa época aqui era considerado crime. A gente está aqui numa cidade que era muito puritana, uma cidade... eu acredito que a religião deles era protestantismo, não sei.
porque a gente tinha o pastor, né? E aqui a gente vai acompanhar a Hester Prynne, que é uma mulher que veio da Europa, esperando seu marido vir. Ela veio sozinha, esperando seu marido vir, então todo mundo sabia que ela era casada. E de repente, o marido dela nunca chega. Calma, ele vai chegar, mas a princípio não chega, e ela acaba se envolvendo com uma pessoa X, que eu não posso contar, porque é o plot do livro. Dá pra você perceber logo quem é, mas assim, é o plot do livro, e é um plot muito interessante. E a Hester, ela engravida. Então, ela tem a prova do crime dela, né? Que é a filha, a Pearl, que é pérola em inglês. Que eu queria muito que tivesse um spin-off sobre a Pearl, porque ela é uma menina interessantíssima, ela é uma criança muito inteligente, muito fora da curva. E aqui, no julgamento dela, ela não é condenada à morte, como alguns esperariam, mas ela é presa. E ela é obrigada a carregar a letra A de adulta, que ela mesma bordou, porque ela era uma exímia bordadeira. Então, onde ela andava, as pessoas já sabiam. E a Hester, ela, apesar de ser a pessoa que cometeu o pecado, que cometeu o crime, é a pessoa mais correta desta cidade. As pessoas gostam muito de apontar dedo, né? A partir do momento que você aponta o dedo, você esquece dos seus erros. Você só coloca o erro lá no outro. Então, todo mundo joga o pecado na Hester e esquece os seus. E a gente vê também como o homem com quem ela traiu, ela não conta nem na hora assim, sua pena vai ser diminuída se você falar quem foi o homem e tal. Ela não conta. O marido dela, ninguém sabe que é marido, mas chega depois e ele não perdoa ela. E não perdoa a pessoa com quem ela traiu. E aí, esse homem busca vingança. É um livro bem sombrio. Eu também achei Dorian Gray um livro bem sombrio. É um livro bem sombrio, que você fica assim, você vê, né, que é um livro nebuloso. A imagem que você tem da cidade é sempre de um local escuro, a floresta onde ela vive e tal. Então a gente fica naquela sombra ali naquele livro. E dá medo da Pearl, dá medo das situações, as coisas que acontecem, ele dá um certo medinho, você fica se questionando, assim, até na hora que ela olha pra filha, ela fala assim, quem é você? Né? Porque a filha dela é muito fora da curva. Eu gostei muito, muito, eu achei que essa história do apontar o erro pro outro, e a Hester carrega todo esse erro e ser a pessoa mais correta e pura e bondosa dessa cidade, eu achei isso fantástico. E ela acaba recebendo a redenção, né, sobre o pecado dela, mas o outro pecador paga muito mais. E pra mim, o outro pecador, que foi o homem, ele foi um covarde, não ter assumido desde o início o que aconteceu, não ter assumido que era ele. Mas é uma história interessantíssima. O marido dela é uma pessoa muito nossa, dá um nervoso dele, Vamos lá. Agora eu vou falar dos contemporâneos, depois eu falo dos não ficção, tá? Sobre os contemporâneos, eu li O Leitor. Eu vou colocar aqui a foto, foi no Kindle. Eu não vou colocar a foto aqui, eu vou colocar a foto aqui, tá, gente? Eu amei esse livro. Eu vou dar 4,5, 5 estrelas. Eu ainda não consegui, eu tenho que escrever a resenha pra eu colocar. Esse livro fala sobre uma mulher, a Hannah, e um menino. Eu vou sempre chamar ele de menino, tá? Porque ela chama ele de menino. Essa mulher seduz esse menino de 15 anos, que é um menino que tá carente, porque a família, apesar de ser uma família boa, assim, eles não são muito vinculados. A sensação que dá pra gente é essa. E ela seduz esse menino e introduz ele à vida sexual. Ele se apaixona por ela e, assim, ele é completamente manipulado. Aqui é outro copo vazio, que foi moldado e recebe coisas ruins porque ele vai se culpar o resto da vida. Essa mulher transforma a vida dele, o resto da vida, e a vida das pessoas que se envolvem com o menino o tempo todo. Pro resto da vida ela vai transformar. E aqui tem um plot que tá na sinopse, tá? Mas eu vou contar pra vocês. Eu não sabia porque eu não leio sinopse. Eu só vi uma pessoa... Eu sigo um canal em inglês do YouTube, eu vou colocar o nome dela aqui. E ela falou que gostou. E ela tem um gosto muito parecido com o meu. Ela falou que gostou muito e tal. Eu peguei. Eu nem sabia que tinha filme e tal. Inclusive a capa do livro é coisa do filme. Gente, não façam isso. É tão ruim essas capas com a imagem do filme. Porque é muito importante você criar a imagem do personagem, né?
Quando vem de filme e tudo, assim, eu não gosto nem de ver, para eu não pegar a imagem que o diretor, o autor, ou as características que, né, ali foram dadas pelo filme. Eu gosto de eu criar, que eu crie essas imagens, que eu crie esses personagens na minha cabeça, né, que eu crie a fisionomia dele. E aí ela some de repente. E ele vive na culpa de achando que ela sumiu de repente por culpa dele, né? Ele carrega essa culpa dela ter sumido. E quando eles estavam juntos, ele lia muito pra ela. Lia vários livros. Enfim, o tempo passa e eles estão no jogo. O autor, ele nasceu em 1944. Ou seja, ali no finzinho da Segunda Guerra, ele é alemão. Então, ele carrega toda a culpa que deve ser carregada mesmo dos seus antecessores pelo nazismo, né? Por tudo que foi feito, pelo Holocausto, por tudo, enfim. Ele carrega toda aquela culpa ali, toda aquela coisa de Auschwitz. Ele traz esse questionamento, né? Até quanto a gente deve perdoar as pessoas que foram coniventes, né, com essa situação. A geração dos pais deles, né, que viveram e não fizeram nada em relação a isso. Ele traz essa culpa. E aí, ele vai para a advocacia. O próprio autor é advogado, né, ele é da área de direito. E ele tá lá acompanhando o julgamento de algumas mulheres que mantinham os judeus presos para mandar para Auschwitz, ali naqueles campos de concentração. E acontece um incêndio nesse campo de concentração e todas essas mulheres que estavam presas estavam numa igreja. E essas mulheres, as carcereiras desse campo de concentração, quando essa igreja começou a pegar fogo, não deixou a porta abrir e todas morreram, menos duas, a mãe e uma filha, que escreve um livro. E esse livro vira a base para a condenação dessas mulheres, né? E quando ele chega nesse julgamento, ele descobre que a principal acusada é a Hannah, a mulher que ele tinha se envolvido quando jovem. E daí vem toda a história, gente. É um livro fantástico. A gente fez uma leitura em grupo, a gente trouxe tantas reflexões sobre, mais uma vez, sobre redenção. Quais tipos de crime merecem redenção ou não? O que é culpa? O quanto que o não fazer nada é fazer algo muito ruim? O quanto que seguir apenas regras, sabendo que aquilo tá errado, você é culpado ou não? Eu trouxe tantas reflexões e sobre como uma pessoa jovem pode sofrer traumas por envolvimentos não convencionais e aceitáveis e pode trazer traumas pro resto da vida, porque esse homem, ele esquece da sua esposa, ele esquece da sua própria vida e o centro da sua vida vira a história da Hannah, a culpa pela história da Hannah. Então é muito, muito interessante. E até quanto, um dos questionamentos que a gente fez foi assim, como você pode julgar que uma pessoa, ela tem consciência ou não dos seus atos baseados na sua escolaridade? O que é inteligência baseada na escolaridade? É uma coisa que eu não posso entrar muito no assunto, porque é um plot interessante e que te dá um break assim no meio do livro. Mas como é que a gente avalia a inteligência da pessoa? Para mim, a inteligência ela vai muito mais além da escolaridade. Lógico que a escolaridade pode te ampliar visões, mas ela vai muito mais além do que isso. Então foi um livro muito bom. Agora vamos para o outro livro que eu não gostei. As de Espada. É uma leitura juvenil, então foi feito para jovens. E para mim isso é um ponto principal que torna esse livro problemático. A autora é uma autora negra inglesa, se eu não me engano. Se eu estiver errado eu vou colocar aqui, tá? E ela escreveu esse livro com 17, 18 anos, o que faz todo sentido por o livro não ser tão bem construído, porque ela é uma escritora em formação, né? Talvez ela tem muito potencial para ir adiante. Eu dei 3 estrelas pela importância do tema e por eu não conhecer a vida dela para entender por que ela optou essa abordagem. Então, por respeito à história dela. Porque com certeza deve ter tem a história dela ali dentro. A gente vai acompanhar a Shio e o Devon, que são os únicos alunos negros dessa escola. A Shio é uma menina popular, que ela conseguiu popularidade, mas é uma menina que passa por cima de várias coisas para conseguir popularidade, é uma menina de origem nigeriana. E o Devon é um menino que recebeu uma bolsa de estudos e que mora na periferia dessa cidade, que é uma cidade dos Estados Unidos, atual, porque tem Twitter, então a gente não sabe exatamente o ano, mas a contextualização é atual, porque eles escrevem no Twitter. Então isso faz a história ficar mais verossímil ainda pelo enredo que acontece lá.
Enfim, esses meninos começam a ser perseguidos nessa escola por alguém, com toda a sua intimidade de vídeos. O Devon, ele é um menino de orientação homossexual. E a Chi, ela se descobre também nessa bissexualidade. Pra mim, ela é mais bissexual. Mas essa história da Chi, a bissexualidade dela foi jogada meio assim, meio que pra tapar buraco, assim, pra botar forçadamente uma representatividade que já tinha sido bem também representada e muito verossímil com o Devon. A história dela ficou meio solta, assim, perdida. Eu não gostei. Não pelo fato dela ser bissexual, porque eu achei mal construída. A história dela foi mal construída. Eles são acusados de coisas que eles não fizeram. Então, eles são muito perseguidos. Uma perseguição violenta, uma perseguição que dói, uma perseguição difícil, de ódio. E a gente descobre que ali a autora optou pela faceta do racismo mais óbvia, que é a face do ódio, né? Do você odiar o outro. Eu vi pessoas negras que falaram sobre o livro, se identificando. Sim, a gente sofre isso, a gente passa pelo ódio, né? E sim, mas eu acho que o racismo não é só isso, né? Porque eu vi pessoas brancas comentando, nossa, foi um tema muito bem abordado em relação ao racismo, a gente não pode ser assim. Mas eu acho que é um engano colocar o racismo para os jovens apenas como o mais óbvio, que é o ódio pelo outro, né? O racismo hoje ele é institucionalizado. Ele é pelo fato dessa escola ter só 2 crianças negras. Ele é pelo fato de eu, como médica, ter apenas 3 colegas médicos negros. Ele é pelo fato de que no ambiente particular eu atendo mais pacientes brancos e no ambiente público eu atendo mais pacientes negros. O racismo ele é institucionalizado em várias instâncias, como de Jamila Ribeiro, né? Você não, como branca, você não pode ser apenas dizer que não é racista. Você tem que se reconhecer como racista, porque você vive dentro dessa estrutura de racismo institucional. Sim, não negue, não tente. Ai, que bandeira, você tá levantando bandeiras que não tem nada a ver. Não, sim, como branco, tem que ir muito mais além, tem que ser antirracista. Eu achei que foi abordado de forma muito superficial, de forma muito simplória e um racismo muito óbvio. E eu vi muitas pessoas, eu vejo muitos jovens indo e falando assim, tá vendo, eu não sou racista. E eu senti que muitos jovens leram o livro pegando informações, tá vendo, eu não sou racista, porque eu não pratico isso. Mas você porque você pratica de outras formas não intencionais. E acaba por muitas vezes ratificando esse racismo com suas ações sem perceber. Então, e a história é muito mal construída, é muito inverossímil. Se eu entrar em detalhes aqui, eu vou contar o final. E eu não quero dar spoiler. Com 18 anos, talvez ela não tenha tido a maturidade literária ainda para escrever uma história muito bem construída. Algumas pessoas podem achar satisfatório. Para mim, ficou cheio de buraco. Um monte de coisa não explicada, um monte de coisa jogada. Um final que você se pergunta assim, mas tá, e aí? O final fica ódio por ódio? Cadê a justiça mesmo? Cadê a justiça, né? As pessoas precisam pagar. E pagar da forma que foi pago, você não vê a justiça sendo feita como deveria ser. Não vê a mensagem sendo repassada de direito como deveria ser repassada. Então, pra mim, foi um livro que não me satisfez. Eu ia dar 2,5, mas eu dei 3. Pela importância do tema e por eu não saber o que a Faridá, você me fala o nome dela, viveu pra escolher essa fase. Então, por respeito às vivências dela, eu dei 3 estrelas. Mas não gostei. O outro livro que eu odiei foi Por Trás dos Seus Olhos. Pois não, pode entrar. Então, o outro livro que eu não gostei foi Por Trás dos Seus Olhos. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher, que é a Louise, que ela trabalha na clínica psiquiátrica. Aí você já vai entrando no clichê do clichê, sabe? Assim, eu não gosto como as pessoas estereotipam as doenças mentais, assim, sabe? Eu fico meio irritada. E ela é uma mulher... Você vai aparecer de máscara, né? Divorciada, que tem um filho, o Adam. E ela, numa noite ali, acaba beijando um rapaz. E ela descobre outro dia que o rapaz é um novo médico contratado da clínica. Ela fala que não vai se envolver, mas acaba se envolvendo romanticamente com ele, sabendo que ele é um homem casado. Ela acaba descobrindo que ele é casado, ela entra num conflito ali, mas ela, tudo que você fala assim, que ela fala assim, eu não devia fazer isso, ela vai fazer. É meio óbvio, assim. Nada do que ela fala, não vou fazer, ela vai, tá, não fiz. Tudo que ela fala, se eu fizer isso é errado, ela vai e faz. Aí você vai cansando no meio da história. Aí já eu comecei a odiar o livro. Porque tudo. E a gente não é assim, a gente pisa na bola.
Mas a gente não pisa a bola o tempo todo. Tem hora que a gente tem um freio. Lógico, deve ter pessoas que não tem freio pra nada, mas ela é meio assim, tipo, óbvia. Tudo é meio óbvio. Você já sabe que tudo que ela fala que não vai fazer, ela vai fazer. Você já sabe. Ela conhece a mulher dele. A mulher dele dá um jeito. A mulher dele é uma psicopata, tá? E ela dá um jeito de conhecer a Louise. Ela dá um jeito de se envolver com a Louise. E ela faz da Louise a cadelinha dela. Ela manipula a Louise para fazer tudo o que ela quer. E ela sabe do envolvimento deles. E aí começam os buracos na história. É um thriller, então você sabe que a autora quer te enganar. Você sabe que a autora vai jogar um plot ali pra você ficar assim, nossa, mas no final você percebe que você nunca ia adivinhar o plot, porque ela de repente, sabe aquela história do Deus Ex Machina, que alguns livros jogam de assim, nada se explica, de repente joga algo fantasioso, algo mágico pra explicar. Ela faz isso. E aí quando você vê o que é, você fica assim, aí quando você olha pra essa história, a história foi toda remendada, cheia de buraco, pra caber aquilo ali. Parecia que eu tô assim, vai, o que eu posso fazer agora aqui pra não ter nada a ver, para as pessoas nunca imaginarem, vou jogar isso. Foi muito mal feito. Muito mal feito. Eu odiei esse livro. Eu odiei, assim, profundamente. Foi uma perda de tempo total ler esse livro. Porque ele estereotipa as doenças mentais. Ele cria uma fantasia no final pra colocar alguma veracidade no thriller. Então fica sem veracidade nenhuma. E quem tá lendo o thriller não quer fantasia, né? Ela quer saber como é que as coisas se envolveram ali. Tem série Netflix, as pessoas que viram a série gostaram. Talvez vendo a série fique mais convincente. No livro não ficou. Não ficou convincente. Foi horrível. Odiei esse livro, não recomendo pra ninguém. Quer dizer, quem sou eu pra dizer que o livro deve não ser lido? Eu já falei sobre isso. Eu não tenho essa autoridade. Mas assim, eu li pra passar raiva. Li 2 não ficção. Os 2 foram através do grupo que a gente tem do Academia Bocó. Conflito de Visões de Thomas Sowell e O Caminho da Servidão, do Hayek. Aqui são livros políticos que está muito clara a vertente política que eles seguem. A gente está aqui numa visão libertária e libertária. A gente está falando aqui do liberalismo político, né? Então aqui no Conflito de Visões ele tenta explicar por que as pessoas têm visões diferentes de mundo. Ele fala sobre a visão restrita e a visão irrestrita. Sobre como a visão restrita está preocupada com o processo e a visão irrestrita está preocupada com o fim, independente do processo, independente do que aconteceu para chegar ao processo. E como essas visões entram em conflito. E claro, óbvio que o Thomas Sowell tem uma visão mais restrita de mundo, tá? Então, por mais que ele tente não colocar, ser imparcial, ele não consegue. E tá tudo bem. Quem lê, já lê sabendo que ele não vai poder ser parcial. Eu tenho uma visão mista, digamos assim, do mundo. E isso ficou mais solidificado aqui. Custei muito, aprendi bastante. Eu tinha dado 3,5, mas agora, assim, refletindo, eu devia ter dado 4 estrelas. Talvez eu mude. Porque depois que maturou um pouco mais o livro na minha cabeça, ele fez mais sentido, sabe? E eu gostei de aprender. Você começa a entender que a pessoa que pensa diferente de você não é porque ela é má, é porque ela tem uma visão de mundo diferente, né? Ela quer que as coisas sejam boas, mas é uma visão de mundo diferente. E entender essas 2 camadas da visão de mundo faz muito sentido. Aqui é um livro que o lado tá claro, né? Hayek, Caminho da Servidão. Ele escreveu ali no meio do turbilhão da Segunda Guerra. Ele escreveu no meio da ascensão do nazismo e do nacionalismo fascista. Ele escreveu na força do ódio. Você percebe. Então aqui tem muita emoção do Hayek. Eu achei um pouco assim... Isso é uma crítica, mas uma crítica que eu tô sendo anacrônica fazendo, porque ele tava vivendo no meio do caos. E ele tenta traçar uma relação que eu achei algo forçada, mas que tem muito sentido, né? Tá forçada porque, como eu falei, ele tá na emoção da Segunda Guerra. Mas ele traça o caminho de como você fazer uma política planificadora. O que é isso? Você centralizar e planejar a política no governo, centralizar tudo no governo, planejar no governo, leva ao autoritarismo. Então, como o comunismo e o socialismo, pensando nessa visão planificadora do mundo, em planejadora no governo, centralizada no governo, pode gerar autoritarismo e liga o autoritarismo à ascensão do nazismo. Apesar do nazismo ser extrema-direita, considerado extrema-direita, e o comunismo ser associado à extrema-esquerda, como a relação entre eles
e como essa relação está baseada no autoritarismo e mais embaixo na planificação do Estado. Então, concordo, mas eu achei que houveram algumas ponderações que precisavam ser feitas. Eu não acho que a gente pode viver na ausência do Estado. Se o anarquismo desse certo, ele já tinha se provado como algo que funcionasse, e até hoje ele também não se provou, assim como o comunismo não se provou que dá certo, né? Então, eu acho que é preciso ter algum tipo de planejação, mas é preciso dar limites a esse planejamento. Então, mais uma vez, eu fico com a visão mista do mundo. E foram as minhas leituras. Pronto, é isso. Eu acho que foram leituras muito interessantes. Me fizeram muito bem finalizar esses livros. Foram 9 livros e alguns favoritados. E eu vou lá em cima ver o Luquinhas. Beijos.